Oi, galerinha, tudo bem? Então, já está pronta a parte 4 do meu vídeo, né, sobre a minha vida. E, gente, eu vou ter que cortar ele no meio porque ele ficou muito longo, tá bom? E o início também não ficou bom, porque bem na hora ficou passando umas pessoas e eu não consegui chegar e cumprimentar vocês. Então, eu estou passando aqui para dar oi, né, para dizer que eu espero que estejam todos bem. E eu vou cortar o vídeo ao meio para não ficar longo e vou fazer o finalzinho dele agorinha. Então vocês vão ver que no primeiro vídeo eu vou estar igual ao último vídeo que eu vou iniciar e finalizar agora, né? E o meio do vídeo que tem ali eu vou ter que cortar, gente, ficou muito longo, né? E aí eu não quero que vocês também fiquem muito tempo ali olhando, porque senão eu sei que fica cansativo, a gente tem muita coisa para fazer, né? Então tá bom, gente, aí ó, vamos começar a parte 4. Então, gente, quando eu tinha 6 anos, eu voltei com a minha avó para Erechim, né? Porque na época minha tia disse que eu teria que começar a estudar logo. E em Porto Alegre eu teria que pegar 2 ônibus para chegar até uma escola. E Erechim dava para ir até a pé, era tudo perto. Então a minha avó foi para lá passar o Natal e na volta eu acabei voltando com a minha avó, né, gente? Então, quando eu fui morar com a minha avó, não foi a primeira vez, eu já tinha ficado com a minha avó há algum tempo, assim, entre aquela fase até os 4 anos de idade, algum tempo, assim, eu já tinha parado na casa da minha avó quando criança, quando bebê ainda, né? Então, com 6 anos não foi a primeira vez, né? Eu já tinha morado com ela há algum tempo, ela já tinha cuidado de mim há algum tempo. E quando eu fui morar com a minha avó foi até o juiz e fez uma guarda, né? Tudo certinho, tanto é que eu tenho esse papel guardado até hoje, aonde o juiz me passou pro nome dela, tudo certinho. E a minha avó ela morava numa casinha de madeira na época, bem pequenininha, gente, era só um quarto. Era tipo um quarto, sabe? Tinha uma cama, tinha um fogão a lenha e banheiro eu não lembro. Não tinha não banheiro, eu acho que era balde que a gente usava, gente. E a minha avó ela trabalhava de empregada doméstica. E ela me colocou na creche para poder trabalhar, né? Ela conseguiu vaga para mim na creche. E então todo dia de manhã ela me largava na creche e ela ia trabalhar. Na volta da creche ela passava lá, na volta do trabalho ela passava na creche e me buscava, tá? Gente, um detalhe importante que eu lembro quando eu comecei a ir na creche é que eu não sei, deixem aqui no comentário, gente, se vocês já foram na creche e se foi assim na época de vocês. Quando eu ia na creche, né, eu lembro que a minha avó sempre fazia trança no cabelo ou um amarrado bem alto. Pra quê? Pra não pegar piolho. Pra não pegar piolho, eu tinha que estar com o cabelo sempre bem preso. Eu não sei se eu tirava os rabicó do meu cabelo ou se era meus colegas. A única coisa que eu lembro era que os meus rabicó apareciam todos atrás de um roupeiro tempo depois. Né? A minha avó foi lá, acabou discutindo com as professoras que eu tava sempre sem rabicó, né? Que ela mandava eu com o cabelinho amarrado pra creche e eu sempre voltava toda descabelada pra casa e nunca os rabicó voltavam. Gente, não sei se não era eu que tirava os rabicó, porque eu odiava rabicó, eu odiava cabelo preso. Cabelo preso pra mim era como se me deixasse menino, então eu ficava com vergonha, eu não gostava. E não sei se não era eu que tirava, hein? Mas, gente, o que eu queria falar mesmo pra vocês, assim, que na época da creche, mesmo eu tendo 6, 7 anos, eu tinha 6 anos, se eu não me engano, eu ainda estava com 6 anos. Nós que tinha 6 anos, na hora de comer, era assim, as professoras colocavam os pequeninos todos nas cadeirinhas sentados,
E a gente que era um pouquinho maior tinha que esfriar o papá deles e dar comida para os bebês, né? Eu ficava responsável por uma bebê naquele dia, cada criança ganhava um bebê para ficar responsável. Nós dava essa comidinha para as crianças. Eu lembro que às vezes as crianças não queriam comer. E a gente falava assim, professora, fulaninho não quer comer. E a professora dizia, tem que dar comida, tem que dar comida. E eu não entendia o porquê que eu tinha que dar comida pro nenê se o nenê não queria comer, se o nenê não tava comendo, tava cuspindo, tava jogando, né? Mas enfim, tinha que dar toda a comidinha. E às vezes, claro, eu acho que a gente não conseguia mesmo, às vezes os nenê não comiam. Depois disso, a gente dava, não sei se água ou suquinho, era a gente que dava também. E mais tarde a gente dava mamadeira para essas crianças, né? Tipo assim, a gente almoçava e depois que a gente almoçava, a gente dava mamadeira para as crianças e as crianças iam para dormir, acho que no berçário. E nós que era maiorzinhos, aí nós ia para uma outra salinha onde ficava os colchonetes no chão e a gente deitava ali. Mas vocês viram que coisa, né? Hoje em dia, Deus o livre acontecer uma coisa dessa, né, gente? Mas naquela época era assim, nós que era maiorzinhos é que dava comidinha pros pequenininhos, né? E nós dava mamadeira também, tipo assim, os nenê ficavam nas caminhas, que eu lembro, a gente ficava segurando a mamadeira, né? Porque às vezes eles não seguravam ou deixavam cair, a gente tinha que ficar ali do lado. Então, que mais assim dessa época? A minha avó, ela trabalhava para uns gringos na época, né, umas gringas que tinha, e elas eram muito boas para minha avó. Inclusive minha avó chegava a fazer faxinas assim em outros apartamentos também, que eram parentes, né? E a minha avó, ela era muito caprichosa, sempre foi muito caprichosa, sempre queriam muito o trabalho dela. Mas a minha avó também era muito braba. Eu lembro que ela era muito braba. Gente, eu lembro uma vez que quando a moça ganhou nenê, eu fui junto nesse dia, acho que era final de semana. Quer dizer, final de semana não tinha o que ela fazer, ela tinha que me levar junto, acho que era um sábado. E a gente foi lá. E a moça tinha ganhado um nenê, né? Tinha ganhado um menininho, acho que era um menininho. E a minha avó chegou lá e a moça tinha colocado um monte de fralda de pano, né? Usava muita fralda de pano naquela época. E a moça pegou aquelas fraldas de pano toda cagada e colocou tudo num balde e atirou lá no tanque pra minha avó lavar. Gente, aquele dia eu achei que a minha avó ia ser demitida. A minha avó chamou a mãe da moça, a moça já tinha 20 e poucos anos, e a minha avó chamou a mãe da moça e falou assim pra ela, acho que era Noemi, dona Noemi, Noêmia, não lembro, disse assim, escuta aqui, ô fulana, tu diz pra tua filha que eu não vou mais, desculpa gente, né, não vou mais, é que passou um menininho aqui me olhando, eu escolhi a rua que eu achei que era menos movimentada e tá sendo bem ao contrário, tá passando bastante gente. Então, a minha avó chamou essa mulher e falou assim, olha, fulana, tu precisa chamar tua filha e conversar com ela, que ela não pode deixar esse monte de fralda aqui com cocô atirado aqui, essas fraldas cagadas, minha avó falou bem assim, essas fraldas cagadas aqui nesse balde, ela tem que lavar na hora, ela não pode deixar, eu não vou lavar as fraldas do filho dela cagado, ela fez filho, ela teve filho, ela que vai lavar. Gente, eu pensei, bom, minha avó vai ser demitida. Eu não lembro o que aconteceu depois. Eu lembro, assim, a minha avó continuou trabalhando lá normal, né? Mas a minha avó deixou muito claro, e eu tenho certeza que se ela falou que ela não ia lavar, ela não lavou, tá? Então, o que aconteceu depois eu não sei, porque daí eu não via, eu não era criança. Eu não era criança, eu era criança, perdão. E pra mim, eles me tratavam muito bem, assim, quando eu era criança, me davam muita roupa, brinquedos, né? E muita fruta, coisa assim, bolacha. Eles ajudavam muito a minha avó. Ajudavam muito com tudo que eles podiam, eles ajudavam a minha avó. Gente, a minha avó ficou velhinha trabalhando lá, querida. Ela ficou velhinha trabalhando lá. E a minha avó, assim, a gente era muito agarrada uma na outra. Muito agarrada, assim. Sempre que ela chegava do trabalho,
né? Ela sentava para tomar chimarrão, sempre a mesma história. Ela colocava aquecer lá uma chaleira de água e eu sempre na volta dela, sempre enchendo o saco dela. Vamos brincar, vamos brincar. Ela tinha toda a paciência do mundo para brincar comigo, para conversar. Ela não tinha pressa, ela fazia aqueles café gostosos assim com pão caseiro, né? Sempre fazendo aquelas coisas boas e me chamando pro café da tarde, pro café da manhã, sempre aquela coisa bonitinha, sabe? E às vezes, quando nós saía do trabalho, que eu ia junto, assim, eu ficava muito feliz quando ela me levava na pracinha. Gente, eu chorava, eu enchia o saco dela. O dia que ela não me levasse na pracinha, eu fazia drama. Porque, vó, minha vida é uma merda. Gente, tudo que o Miguel faz hoje. Minha vida é uma merda, eu odeio viver, eu não posso brincar, me leva, por favor. Fazer um drama, gente. A maioria das vezes a minha avó me levava, mas às vezes ela estava muito cansada, estava com alguma dor e nós tínhamos que voltar para casa. E sempre que ela recebia, queridinho, o salário dela, nós ia cedo para a fila do Banco do Brasil. Nós ia cedo para a fila, né? Aí abria o banco, já tava aquela fila enorme para pegar o salário. Aí a minha avó recebia o salário dela e a gente ia numa lancheria tomar Pepsi, refri, né, na garrafinha e pastel. Sempre a mesma coisa, sempre era muito bom, gente. O melhor pastel e refri da minha vida. Não adianta. Eu posso tomar 1000 refri, eu posso comer 1000 pastel, mas não tem aquele gostinho que tinha, que era sentar na lancheria com ela e comer. Era muito bom, o momento era muito bom, era muito gostoso. A felicidade dela em comprando aquelas coisinhas e me vendo feliz era bom demais. Então, gente, eu escolhi uma partezinha ali para cortar o vídeo no meio, né? Por hoje é isso, vamos deixar a outra parte para a próxima quarta-feira, tá bom? E não percam, gente. Tem uns detalhezinhos assim que são mais simples, né? Que é o que eu tô falando agora, porque eu não quero vir aqui falar só coisas ruins sobre a minha vida, né? Eu tive momentos muito bons, eu tive momentos maravilhosos. E eu acho que se a gente ficar pensando só nas coisas ruins que a gente passou, não vai existir vida, né? A gente não vai viver, a gente não vai conseguir ir para frente. Então a gente precisa assim reforçar as lembranças boas, tá bom? Esse vídeo vocês vão ver que às vezes eu dou umas paradinhas assim, eu respiro, eu dou umas fungadas. Eu me preparei psicologicamente primeiro para poder fazer esse vídeo, porque falar da minha avó é sempre algo assim que é um pouco difícil, porque ela não está mais viva, né? E eu acho que agora, essa época assim, eu fico muito triste, muito chateada por muita gente, por ver muita gente de luto, porque eu sei o que é essa dor de tu amar muito uma pessoa, de tu conhecer o cheirinho da pessoa, a voz, o jeitinho de olhar, o cabelo, a pele, e de repente tu não tem mais aquilo ali. Por mais que às vezes a gente não tinha tanto contato com a pessoa, como por exemplo eu casei e vim morar em Porto Alegre e não tive mais contato frequente com a minha avó, mas eu ligava para falar com ela sempre que eu podia. E eu lembro que ela demorava para chegar até o telefone, porque estava bem velhinha, coitadinha, ela demorava, né, para chegar até o telefone, mas ela ficava muito feliz quando ela falava comigo, ficava muito faceira. E quando eu ia lá ver ela também, nossa, ela nas últimas visitas ela tinha voltado a ser criança, né? Então era sempre muito bom estar com ela. E então se tornam momentos um pouco difíceis, né? São lembranças boas de alguém que você não vai ver mais, não vai tocar mais. E no final depois uma hora dessa eu vou mostrar uma foto que eu tenho com ela. Nessa foto ela tá bem velhinha já, ela tá com sonda e foi bem pouco antes dela falecer. Sinceramente, foi o último colo que eu peguei, não foi nem ela que me deu, porque ela não tinha mais condições, então eu fui lá e peguei o colo dela. E eu acho que eu fiz muito bem. Então tá, gente, é isso aí. Beijinho, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom?